Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Deus abençoe a sua vida. Como você está? Tudo bem? Espero que sim. Bom, nós estamos hoje em mais uma aula da nossa EBA Web, né? Escola Bíblica Avivar Web. Hoje aula de número 19, né? Nós já iniciamos um tema falando sobre a Bíblia, né? Podemos assim dizer que temos respaldos ou pinceladas de teologia, então poderíamos chamar de uma introdução à bibliologia, né? Mas esse tema ele veio posteriormente o nosso estudo de 13 aulas falando ali sobre a vida de Jesus. É isso mesmo, um tema muito gostoso. Você que pôde estar conosco, né? Teve ali se deleitado, e você que chegou agora, não viu, não acompanhou, volta um pouquinho, volta alguns vídeos, assiste ali, né, o nosso tema, nossas 13 aulas falando, né, a aula de número 1 até de número 13, falando sobre a vida de Jesus. E a partir da aula de número 14, nós começamos a falar sobre bibliologia, né, que é um estudo acerca da Bíblia, explicando o que é a Bíblia. Ela é um livro ou é uma biblioteca? Ela é inspirada por Deus, ela é verdade absoluta, mas de Gênesis a Apocalipse, o porquê ela é estruturada dessa forma. E nós vamos falando sobre esses assuntos da Bíblia superficialmente, né? Não é um estudo teológico, mas aprendendo de forma também a agregar saber e conhecimento, né, para cada um de nós. Então, hoje o tema da aula é a Bíblia como um guia para a vida. Então, a Bíblia como um guia para a vida. Nós vamos fazer aqui a leitura do textuário. Na sequência, nós vamos falar sobre uma verdade prática, fazer a leitura do texto de hoje, que nós iremos ler, basear, encabeçando, né, o nosso estudo. Depois temos preparado aqui 3 títulos. Nós vamos abrir com o primeiro título, uma introdução, primeiro título. Aí nesse primeiro título vamos ter 3 subtítulos e uma sinopse, fazendo uma releitura, fazendo uma reexplicação, um resuminho desses últimos que nós falamos, desse último título, e assim vamos fazer todos os 3 títulos até o final. Então teremos uma conclusão, que seria também uma releitura ou uma conclusão final, né? Podemos concluir todo esse estudo que nós fizemos, tá bom? Assim nós encerramos, não vai demorar muito, por isso eu peço que você já, ao iniciar agora, tenha em mãos papel, caneta, para que você possa anotar a sua Bíblia para você ler, acompanhar conosco, poder meditar também após a aula, fazendo uma releitura você na sua casa, fazendo um estudo sobre o tema da aula de hoje, tá bom? Então a Bíblia como um guia para a vida cristã. Bom, o textuário vai dizer assim lá no Salmo de número 119, verso 105. Salmo de número 119, verso 105, tá bom? Vai dizer assim, lâmpada para os meus pés e é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Bom, a verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Ou seja, a Bíblia ela é o mentor, a Bíblia ela é aquela pessoa que vai te dar um caminho, que vai te mostrar o que fazer na vida. Olha, faz desse jeito que vai dar certo. A Bíblia é essa pessoa, a Bíblia é esse mentor. Jesus, Deus inspirou a Bíblia, então Deus é o nosso mentor. E quando Deus fala conosco, Ele fala conosco pela palavra. Então, Deus já falou, Deus já revelou, e nós, ao lermos a Bíblia, ao estudarmos a Bíblia, encontramos nela um seguro guia, alguém que vai nos guiar, um orientador que vai nos orientar. Então, nela, somos impelidos, somos incentivados, somos impulsionados, somos conduzidos a seguir uma vida de prudência e sabedoria, tá bom? Então, esse é um dos maiores conselhos da Bíblia e é o tema basicamente da aula de hoje. Nós vamos aprender sobre como viver uma vida de sabedoria, uma vida de prudência, e o tema seria a Bíblia como um guia para a nossa vida. Então, se a Bíblia vai nos guiar, para quê? Então, a Bíblia vai nos guiar para vivermos de forma a viver com sabedoria
e prudência, tá bom? O texto da leitura que nós vamos fazer da Bíblia, né, se encontra ali no Antigo Testamento, Salmo de número 119, do versículo 97 ao 105. Então, Salmo, por número 119, do versículo 97 ao 105. E vai dizer assim: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, e pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus, que bênção, né? Então encerramos aqui o último versículo, que foi inclusive o texto áureo, e agora vamos fazer uma introdução para entrarmos já no nosso primeiro tema. E a introdução aqui vai falar assim, ó: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Então a Bíblia, quando ela é obedecida, ela se torna esse guia, esse orientador para um viver, para a prática de fé e moral cristã. Então, você, quando quer uma orientação, quer ser guiado, quer um conselho, quer uma direção, precisa ler a Bíblia, mas não só ler, porque você só vai ter essa orientação de verdade quando você obedecer. Então, se você obedece à Bíblia, você começa a ter a Bíblia como seu guia. Porque se você só ouve, mas você não pratica, é como se você recebesse o conselho de alguém, mas não seguisse. Então essa pessoa não te guia. Ela está te dando conselhos e você não faz nada adiante, não toma atitudes, não obedece, não segue os conselhos. Agora, se a Bíblia é lida, ela está te aconselhando. Quando você lê a Bíblia, você está vendo ali conselhos. Fala, olha, a Bíblia está dizendo para fazer isso. E aí quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a ser guiado por ela. Porque quando você segue esses conselhos, então primeiro você tem que ler a palavra, ouvir a pregação, ouvir os estudos, e isso vai te dando um entendimento do que você tem que fazer. E quando você faz, você passa a ser agora guiado pela palavra. Porque você não só ouve, não só sabe o que tem que fazer, mas faz. Esse seria o principal diferencial. Então, a Bíblia, quando obedecida, torna-se o verdadeiro guia para o viver cristão. Jesus Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Então Jesus, ele nos adverte, ele chama a nossa atenção para examinar, para observar atentamente as Escrituras, porque nelas contém as palavras de vida eterna, as palavras para uma vida eterna, não ser condenado com o mundo, mas ser salvo com os santos. Então, é muito importante. Tiago também assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Então aqui, Tiago diz o seguinte, na carta de Tiago, que a palavra de Deus, a leitura da palavra, a obediência à palavra, ou seja, ser guiado pela palavra, vai gerar uma mudança, uma transformação dentro de nós, que vai refletir em nosso comportamento, em nossos pensamentos, em nossa forma de agir, de pensar, de se comunicar, de se relacionar, e isso vai nos conduzir para esse caminho da salvação, tá bom? Então, assim, para encerrar aqui a introdução, nesta lição, nós veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então, as Escrituras Sagradas, ou seja, a Palavra de Deus, ou a sua Bíblia, né, ela é um alicerce. O alicerce, irmão, é aquela coluna
que te mantém de pé. Então a palavra de Deus é o teu alicerce, a palavra de Deus é a tua garantia. Deus, ele te deu tantas promessas e o testamento de papai é a palavra de Deus. Então você vai ler a palavra e vai estar escrito lá em Êxodo, por exemplo, 15:26. Eu sou o Senhor que te cura. E você vai falar, meu Deus, essa palavra é para minha vida. Eu não aceito essa enfermidade. E você começa a orar e você fala, Deus é o Senhor que me cura. E aí você começa a declarar, e Jesus na cruz levou toda a enfermidade. Eu recebo o sangue de Jesus, eu recebo a cura. O sacrifício de Jesus não é em vão na minha vida. Eu não vou viver com essa enfermidade. Que toda enfermidade saia, que todo mal saia em nome de Jesus. Eu sou curado, eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Amém? Então você vai pondo em prática, você vai lendo a palavra. Então a palavra é o teu alicerce, e esse alicerce vai te manter firme, estável, para viver uma vida de sabedoria e prudência, cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos então fazer aqui primeiro tema, né? O primeiro ponto que nós vamos falar, o primeiro título é: a Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia é um alicerce para a vida. Então vamos lá, primeiro subtítulo: a palavra de Deus é um alicerce, tá bom? Então é importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Isso tem aqui uma base para esse argumento em 2 de Timóteo 3,16 e também Apocalipse 1:1. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada na rocha. Mateus capítulo 7, verso 24. Então, Mateus capítulo 7, 24 vai contar aquela parábola, aquela história que Jesus está ensinando para a sua igreja, para o seu povo. E ele começa a falar ali, aqueles que ouvem, praticam a palavra, eles são como aquela pessoa, aquele homem que construiu uma casa alicerçada na rocha. Então, a palavra é um alicerce, tá bom? Vai te manter firme no dia de provação, no dia de tempestade, no dia de dificuldade, tá bom? Na fase difícil. Então, nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida, e a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo, quando diz destino glorioso, está se referindo a João 3,16. O destino glorioso aqui é a eternidade com Jesus no céu, tá? Então, não está falando que você vai ter glória, de que você será ovacionado por todas as pessoas na terra. Não é isso, é esse tipo de glória entre os homens. Até porque a glória do ser humano é comer, beber, dormir, é se relacionar com as pessoas que gosta, que ama. Mas a glória que o texto aqui está falando, então, aqueles que a nossa vida deve ser edificada pela palavra, e aqueles que se edificam através da meditação, do estudo da palavra, eles vão alcançar virtude e destino glorioso. Virtude é o poder, o poder de Deus sobre a nossa vida. E o destino glorioso aqui seria a salvação, né? Destino, você vai viver aquilo, é o seu destino, e o seu destino é glorioso. Glorioso por quê? Lógico, você vai ter glórias aqui na terra, de vitórias aqui na terra, mas glorioso no sentido, aqui eu enfatizo, de salvação, morar no céu com Jesus, tá bom? Então, o próprio Cristo é a rocha, 1 de Coríntios 10:4. Então, a passagem ali que fala que aquele que alicerçar a sua casa na palavra, na rocha, né? Aquele homem que alicerça a sua casa na rocha, vem a tempestade e não derruba a casa. Então, a palavra, né? Ela é a rocha. Jesus é a própria rocha. Então, Jesus é a rocha, a palavra é a rocha, então Jesus é a palavra. Então, quando você alicerça a sua vida na palavra, você alicerça a sua vida com a sua fé em Jesus, você está alicerçado na rocha. Pode vir o que for, não te abala, não te derruba, tá bom? Então, ele tem as palavras de vida eterna. E a síntese deste ensinamento é que nem as crises desta vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra.
Glória a Deus, Mateus 7:25. Então, ainda que venha qualquer problema, se você está alicerçado com a sua fé em Jesus, sua fé não está em líderes, em políticos, em algum chefe, alguma empresa, alguma economia, algum outro país. Sua fé não está firmada em pessoas, em circunstâncias. Sua fé está firmada em Deus, ou seja, sua fé está firmada em Jesus. Se sua fé está em Jesus, se a sua vida está ali obedecendo a palavra, né, alicerçada na palavra, pode vir o que for, crise, problemas, você não ser abalado, nada vai te parar, tá bom? Então, segundo subtítulo, a palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, verso 105, que foi nosso textuário. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, você abre a Bíblia, a palavra de Deus é luz, ela é lâmpada. A lâmpada aqui é aquela lamparina, né? Como se fosse aquela do gênio que tem ali, ele acende, tem o azeite dentro, ele acende ali a lamparina e ela vai queimando, né? Vai saindo ali aquele foguinho na ponta, que é onde ele vai iluminando com a lâmpada. Então, lâmpada é essa lâmpada que ilumina. E a luz, né, seria a luz de Deus, a luz do sol, né? Então, que iluminar? Como assim iluminar? Então, quando você acende uma lanterna no escuro, você consegue ver alguma coisa. Você tava sem saber para onde ir. Você vai andar, vai tropeçar, pode cair num buraco. Não dá para andar no escuro. Então, a lanterna vai te ajudar. Agora, a palavra, ela não é só lâmpada, não é só lanterna. Ela também é luz. Então, você bate o dedinho no interruptor e a luz vem para o quarto. Agora o ambiente, aquilo iluminou tudo. Agora o ambiente dá para andar, dá para eu saber o que eu tenho que fazer, eu sei onde está cada coisa. E assim, a palavra de Deus, ela traz essa claridade para você saber o que fazer, saber onde está cada coisa. Então, aí vai dizer assim, significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Então, em cada decisão, em todo o curso que a nossa vida tomar, nós vamos ter um passo a passo, uma instrução, como fazer, como agir diante disso. Eu estou irado, irai-vos, mas não pequeis. Não quero ler a Bíblia, mas se você meditar de dia e de noite, prosperareis. Mas eu tô cansado da minha esposa. Não adulterarás. Mas eu quero pegar aquela pessoa e eu quero dar nele. Não, mas não matarás. Não, irai-vos, mas não pequeis. Você vai vendo a palavra e fala, nossa, a palavra se confirma. Nossa, eu queria casar com aquela pessoa, mas ele já é casado. Será que se ele separar e eu casar é de Deus? Aí a Bíblia condena o divórcio, a Bíblia condena o adultério. Não é de Deus. Então Deus já falou na palavra. E quando você lê, você estuda, você entende e obedece, a palavra é o seu guia. Então ela vai trazer uma orientação para cada passo e a todo o curso da sua vida ela vai te trazer direcionamento, vai te guiar, tá bom? Vamos continuar aqui. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Ou seja, a luz da palavra, ela clareia o nosso entendimento e nos ajuda a tomar atitudes e decisões de forma correta. Mas bispo, e quando eu sou tentado pelo mal? Se você está meditando na palavra, se você está cheio do Espírito Santo, você vai fazer como José fez quando a esposa de Potifar ficou nua na frente dele. Ele correu do pecado, ele fugiu da aparência do mal. É o que você tem que fazer. Então, se vier qualquer circunstância que não agrade a Deus, que vai prejudicar alguém ou vai prejudicar você, aquilo é pecado, a Bíblia condena aquilo, a Bíblia te dá uma orientação diferente para fazer, foge daquilo e vai obedecer a palavra de Deus. E você fazendo isso, você sendo um homem justo, um homem reto, santo, que agrada a Deus, que paga suas contas, trabalha, faz tudo honesto, não prejudica ninguém, você não se beneficia nas costas de ninguém, não se beneficia, né, às custas de ninguém, então você não está fazendo nada de errado. Quando vier a tentação, você não tem brecha. Quando vier o diabo, quando vier os demônios, eles não podem tocar em você. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 34 que os anjos estão acampados ao seu redor.
Então você repousa tranquilo, você descansa e é abençoado. Ah, mas o mundo está em crise, mas tudo está dando errado. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que estão alicerçados na rocha, pode vir a crise que for, ele permanece de pé. Enquanto todo mundo está caindo, está sendo destruído, ele permanece de pé. Ah, mas quebrou meu maquinário do trabalho. Eu vou ter que comprar novo e eu não tenho caixa para isso. Deus, ele vai dar uma solução para você. Você vai conseguir contornar tudo isso e resolver esses problemas sem quebrar a empresa. Então você vai ver que outras pessoas passaram pela mesma coisa e quebraram. E você vai passar por isso e permanece de pé. Outras pessoas passaram por situações difíceis, passaram pela mesma situação que você e cederam à tentação. Mas você não vai ceder. Ah, bispo, tentação é só pecado sexual? Não. É glutonaria, comer demais é pecado. Então se você ceder à tentação de comer mais do que você precisa para sobreviver, é pecado. Se você ceder à tentação de gastar mais dinheiro do que você ganha, está pecando. Ah, por que eu estou pecando se eu gastar mais dinheiro do que eu ganho? Porque se você fizer algo que desagrada a Deus, prejudica alguém ou prejudica você mesmo, é pecado. Deus não quer ver você prejudicado. Quando Deus criou o que é pecado, o que é proibição, ele criou para que a gente pudesse ser beneficiado. Ou seja, as leis de Deus foram criadas para o benefício do ser humano. Quando Deus fala assim, não matarás, é para que a gente não se mate um ao outro. Não adulterarás, é para que a gente não saia magoando, adulterando, fazendo coisas erradas. Quando a Bíblia fala, então, coloca esse limite, essa cerca não é para limitar você de ir além da cerca. Não posso fazer isso. Isso não é uma limitação. Esta cerca, esta proibição, ela é para a sua proteção, para que o mal não entre. Então, o pecado, quando você pratica, o inimigo, a morte tem acesso à sua vida. Agora, quando você faz tudo que é certinho, você não prejudica ninguém, não prejudica a si mesmo, não prejudica a sua saúde, não prejudica a sua vida financeira. Eu ganho R$1.000, mas eu gasto no cartão de crédito 1.500, R$2.000 todo mês. Meu cartão está estourado, eu estou no cheque especial, eu estou no limite. Isso não é o que a Bíblia orienta. A Bíblia não é o seu guia. Você pode mentir para você mesmo e acreditar que você é um cristão, mas você é um cristão, no mínimo, se for, não praticante. Você não está praticando o evangelho. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Você tem que ser guiado por Jesus. Jesus, a palavra de Deus, não diz para você viver dessa forma, ah, eu estou gastando tudo. Não, você tem que ter, qual que é o caráter de um homem de Deus, uma mulher de Deus? Domínio. Ele sabe se conter. Nossa, eu tenho muita vontade de comprar essa garrafa de água, mas eu não vou comprar ela. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou pegar e usar o cheque especial e fazer dívida. Vou fazer dívida? Comprar com dinheiro que eu não tenho? Se isso vai me prejudicar. E se isso vai me prejudicar, vai desagradar a Deus. É pecado. Então, se vai te prejudicar, vai prejudicar a sua família, as pessoas à sua volta, ou o seu próximo que você não conhece, ou se vai desagradar a Deus, é pecado. Não faça. Então, eu quero muito comprar um tênis novo. Eu posso comprar esse mês? Não posso. Então, Deus, me ajuda, esse tênis que eu tenho tem que durar mais um mês, tem que durar mais 2 meses. Deus, eu preciso, e você tem que pôr em oração as coisas que você precisar e ficar pedindo. Não, você vai apresentar a Deus, você faz a lista de tudo o que você precisa e apresenta a Deus em oração. Uma vez, acabou, você apresenta a Deus uma vez em oração. E as demais vezes, Deus falou assim, Deus deu 2 ensinamentos acerca de fazer pedidos. O primeiro se encontra ali em Mateus capítulo 6, que começa do verso, acho que do verso 1 podemos dizer, que começa a falar sobre oração, mas até o verso 33, 34, que fala assim sobre os passarinhos, sobre os lírios, que Deus cuida de todos eles e eles não trabalham. E quanto mais, né, os seres humanos, os seus filhos, que Deus nos ama e somos muito mais importantes que os pássaros e que os lírios, Deus não vai cuidar de você. Então busque primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então esse ensinamento, algumas pessoas entendem que esse ensinamento diz para eu não orar pedindo as coisas para Deus, que eu tenho que somente orar buscando a Deus. Não, é buscar em primeiro lugar a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, não é que você não tem que orar pedindo, você ora, busca a Deus. Buscou a Deus, está cheio de Deus, está com muita fé?
agora você faz uma outra oração e apresenta aquilo que você precisa. Deus, eu necessito comprar um tênis, eu preciso comprar aqui uma lancheira para o meu filho ir para a escola, e etc. Pode ser N coisas, vai depender muito da sua necessidade. Mas você não está pecando, gastando dinheiro que você não tem. Deus vai criar uma situação, vai prover aquele recurso na sua vida, tá bom? Então, você não vai passar necessidades se você for um servo fiel. A Bíblia diz, nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi um justo passar fome, o filho do justo passar fome. Então, por que a palavra de Deus ela é fiel? Porque Deus zela para cumpri-la. Então, se você está alicerçado na palavra, você será guiado pela palavra. Você vai agir com prudência, com cuidado, com sabedoria, com cautela. Então, a prudência e a sabedoria. Você vai se conter. A prudência é você saber a hora de frear, ter o domínio sobre si mesmo, para falar, não, isso eu não posso fazer, isso aqui não vai dar para mim fazer esse mês, porque eu não tenho esse dinheiro. Então, entra em todas as áreas da sua vida. Alimentação. Ah, mas bispo, eu preciso mudar muita coisa então. Claro que precisa, eu também preciso. Eu também tenho todos os dias buscado melhorar o meu autocontrole, para não pecar aonde eu estava escorregando, e às vezes aí você não vê que você está escorregando. Então, você vai comer, você tem que fazer tudo de uma forma que louva, que agrada a Deus, que não prejudica a sua saúde, não prejudica você, não prejudica a sua família, não prejudica o seu próximo, e não prejudique, ou melhor dizendo, não desagrade a Deus. Então, tudo que você fizer tem que glorificar e honrar a Deus, beneficiar, ou pelo menos não prejudicar o seu próximo, beneficiar a você, ou pelo menos não te prejudicar, tá bom? Isso é louvável, é isso que Deus quer que nós façamos, que a gente viva de forma santa, de forma a viver com retidão, tá bom? Então, exatamente é isso que quer dizer que a luz da palavra, então a palavra ela vem trazer essa luz para você compreender isso com clareza, para que você fale, não, a palavra me trouxe clareza sobre isso. A Bíblia diz que Deus ele é o dono do ouro e da prata. Deus é quem me sustenta, Deus é quem me ajuda. Então, eu não vou pegar ajuda de empréstimo, de agiota, fazer empréstimo em banco, eu não vou... Ah, bispo, o senhor é contra fazer empréstimo em banco? Não, não é isso. Mas existem diversas circunstâncias. Se você for fazer uma dívida, um empréstimo, que você também não pode pagar a parcela, não dá para você fazer. Aí você vai fazer, não vai conseguir pagar a parcela e vai fazer uma dívida, vai te prejudicar, vai prejudicar a sua família. Não é a vontade de Deus, é desobediência, é pecado. Então, o que a Bíblia diz? Outra coisa, não empreste, porque depois, se você espera receber de volta, não empreste dinheiro, não empreste as coisas, porque se aquela pessoa não devolver, você vai ficar dependendo daquela pessoa te devolver, vai ficar amarrado naquela situação. Então, isso é um conselho que a Bíblia dá lá em Provérbios. Então, se você ler a palavra, se você entender a palavra vai te guiar para viver uma vida de sabedoria e prudência. Tá sempre atento, prudente. É melhor agir com prudência do que depois remediar. Não é verdade? Então, vamos lá. Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Então os filhos da luz, eles são filhos da palavra, eles são filhos de Jesus, eles não fazem o que Jesus não faz. Jesus pecou? Não, então eles não vivem em pecado. Jesus fez maldade? Não, então eles não fazem maldade. Então como que Jesus viveu? Nós vamos viver desta forma, tá bom? Os filhos da luz, eles são guiados pela palavra. Terceiro subtítulo. A palavra de Deus é imutável. Então, tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Então, se a palavra de Deus é inspirada por Deus, então ela veio como a palavra de Deus? Sim, ela veio como palavra de Deus. Então ela tem a autoridade para dar a palavra final, para ser o determinante, que vai determinar como que deve ser a nossa fé e a nossa prática cristã. Então você tem que... eu vou ter fé em quê? Em Deus, em Jesus, na palavra de Deus. E a minha vida cristã, a prática do dia a dia, as coisas que eu vou praticar, você vai se basear na palavra, porque ela é a palavra de Deus. Porque foi Deus que falou, foi Deus que inspirou as pessoas que escreveram. Então quando você lê a Bíblia, você está vendo ali Deus falando com você, tá bom?
A Bíblia difere de outros livros. A Bíblia se difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e não falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado, porque o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, e assim o tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Ou seja, a Bíblia, ela não erra, ela não falha. Você não vai encontrar falhas na Bíblia. Então, quando a palavra de Deus está ensinando sobre a lei moral, sobre a ética, isso não mudou. Isso tem que ser praticado ainda hoje. Qual que é a moral? Qual que é a ética? O que a Bíblia fala sobre isso e isso? Então vamos praticar a ética e a moral. Aí, portanto, os valores cristãos, olha aqui, os valores cristãos, portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Ou seja, a Bíblia tem uma fonte de autoridade permanente. Quem? Deus. A fonte de autoridade da Bíblia é Deus, porque foi Deus que falou. Então a Bíblia é o que Deus falou. Então se a Bíblia é o que Deus falou e Deus ele tem autoridade permanente, então o que Deus falou tem autoridade permanente. O que Deus falou não falha, não se engana, não erra. Então se o que Deus falou é o que a gente tem que viver, então o que Deus falou tem a parte ética e moral, isso é princípio cristão, isso não muda. Ah, mas vamos mudar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia não muda. Desde o dia que ela foi escrita até hoje, ela não foi alterada. Ela foi traduzida, ela foi colocado notas de rodapé tentando explicar ou dando uma interpretação da Bíblia, pessoal daquele autor, daquele escritor, mas a Bíblia é inalterada, não pode ser mudada e não deve ser mudada. Se ela for mudada, isso é pecado gravíssimo e devemos considerar como um livro errôneo, uma versão, uma tradução ou um novo livro que não tem nada a ver com a Bíblia. Qualquer alteração feita na palavra de Deus deve ser considerado maldita, anátema, como diz a própria palavra de Deus. Devemos abominar, devemos odiar o que é errado, o que é pecado. Ah, a Bíblia ensina o ódio. O ódio aqui é a ausência do amor, tá? Então o que é o ódio? É a ausência do amor. Então eu não amo, eu não tenho afeto pelo que desagrada a Deus, pelo que é errado. Ou seja, não estou dizendo, quando a Bíblia fala de ódio, não é para você ir lá e perseguir as pessoas, tá? É claro que a Bíblia vai falar antigamente, por exemplo, sobre pena de morte, sobre questões como essa, em que quando não há mudança, né, numa pessoa, havia pena de morte. Nós podemos ver, por exemplo, sobre o dilúvio, quando Deus viu que a humanidade, todos pensavam mal, todos tinham um coração ruim, um coração mau, Deus ele matou toda a humanidade, ele deu pena de morte para toda a humanidade, condenou todos e começou de novo as suas criaturas a partir de Noé, tá bom? Então, esse é um Deus mau, não, ele é justo, ele vê se você faz justiça ou se você vive na injustiça. Então, aquele que faz o mal, não dá para ele esperar que vai ter coisa boa. Se você faz coisa errada, não dá para você querer alterar o julgamento para você, porque o julgamento do homem, o julgamento aqui da terra pode ser corrompido, pode ser comprado, e você pode ter que conseguir não receber uma pena máxima ou ser condenado. Mas o julgamento de Deus, meu querido, ele é severo, porque Deus é justo. Não adianta, sei lá, dar um dinheirinho para Deus. Deus, toma aqui um dinheiro, não me condena não, não me manda para o inferno não. Com Deus não tem jeitinho, não tem corrupção. Deus é justo, ele vê tudo, os anjos anotam tudo, os demônios anotam tudo. A Bíblia fala que existem livros no céu e Jesus vai abrir os livros de obras. Tem quem acredita nessa teoria de livros de pensamentos. Tudo que você pensou está escrito, está anotado. Tudo que você falou está escrito, está anotado. Tudo que você fez está escrito, está anotado. E você vai ser julgado pelo que pensou, pelo que falou e pelo que fez. Mas eu não sou salvo pelo que eu fiz. Não, mas está lá anotado. Tudo isso vai ser pesado na balança. Agora, aqueles que creram em Jesus e viveram fiéis até a morte, fiéis até o fim, serão salvos, como diz ali Mateus capítulo 24, no verso 13. Mas aí, essas pessoas vão ser pesadas na balança. Tem uma balança lá no céu e vai ser colocado lá tudo que ela fez de errado. Vai pesar.
Aí vai colocar o sangue de Jesus. Essa pessoa foi fiel a Jesus depois que ela se converteu até o último dia de vida, até o fim. Pronto. Aqui o sangue de Jesus pesa mais que todo pecado. Acabou. Essa pessoa foi perdoada. Ela recebeu a salvação. Então, mas para mim fazer isso, eu preciso o quê? Ter aqui algo que seja mais pesado que os meus pecados, feito até o dia que eu fui convertido. Então, por isso é muito importante você viver desta forma, a entregar a sua vida para Jesus. Então, quando a Bíblia fala aqui que não muda, né, que a Bíblia é imutável, então esses valores, esse comportamento cristão, ele é para hoje, tá? Não é que antigamente não podia fazer aquilo, não, hoje. Então todo mundo que alterar, que modificar a Bíblia, mas Deus ele é um Deus que odeia. Não, Deus não é um Deus que odeia, ele é um Deus que é justo, né? Ele não é como o homem que pode se corromper. Eu não gosto disso, que isso aqui é errado. Mas se alguém me der um por fora, eu for beneficiado, tudo bem. Não, aí legal. Aí eu sou a favor, vote nisso aqui. Eu sou a favor disso aqui. Eu apoio isso aqui, ó. Esse negócio aqui, eu apoio. Mas não porque eu acho que isso é justo, que é certo, que vai trazer boa fama, não. Porque por trás dos panos, por baixo dos panos, eu tô recebendo alguma coisa que me beneficia de alguma forma. E aí isso é corrupção. E Deus não se corrompe. Então, Deus ele é justo, e a justiça de Deus faz com que a impunidade não exista. A justiça de Deus faz com que a iniquidade, com que o pecado, com que uma vida dissoluta seja punida, e punida com morte e morte eterna. Então, Deus é amor, nós temos que perdoar, nós temos que amar o nosso próximo, mas tomar muito cuidado com aqueles que se colocam como inimigos de Deus, porque haverá grande juízo para eles. Então, nós não queremos ser julgados com o mundo, então temos que agradar a Deus, tá bom? Então, a palavra de Deus é imutável, os valores, a ética, a moral são imutáveis e têm que ser praticados hoje. Não pode ficar mudando a Bíblia, não. Então, assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas, e a palavra doutrinas aqui é ensinamento. Então, assim sendo, o comportamento e o caráter cristão se alicerçam nos ensinamentos, nas doutrinas bíblicas. Efésios, capítulo 2, verso 20. Aí vai dizer assim a sinopse aqui, um resuminho. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho. Amém? A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Segundo o título, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Então, primeiro subtítulo, o conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Rokhmah e o seu correspondente em grego é Sophia. Ambas as palavras têm o sentido habilidade e qualidade de quem é sábio. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então, a sabedoria seria a habilidade, experiência, a qualidade de quem é sábio. Então, nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Ou seja, você vai ter conhecimento, experiência, se você praticar. Se você ler um manual, tá? Você está lendo lá um manual, aprendeu a fazer uma receita. Você tem a experiência de fazer essa receita? Não. Então aqui a palavra sabedoria, que do hebraico é Rokhmah e do grego é Sophia, significa experiência, habilidade. Então você só vai ser hábil em alguma coisa, experiente em alguma coisa, se você pratica. Então aquele que é sábio segundo Deus, segundo a palavra, ele pratica a palavra. Ele tem experiência, ele tem habilidade na palavra, ele conhece a Bíblia, ele lê, ele estuda, ele pratica, tá bom? Então seria esse o sentido aqui de sabedoria. Segundo subtítulo, Deus é a fonte de sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, Daniel capítulo 2, verso 20.
Portanto, Deus é a fonte da sabedoria. E a sabedoria divina é inescrutável, como diz Romanos capítulo 11, verso 33. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e os seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Deus, ele é a sabedoria, ele é a personificação da sabedoria. Então, quando eu me torno alguém sábio? Quando você está cheio de Deus. E nós, pentecostais, cremos que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Então, nós cremos nesse ser cheio do Espírito Santo. E hoje tem se perdido um pouco isso. Nós, pentecostais, temos crido que ser cheio do Espírito Santo já cremos um dia, muito fervorosamente, eu digo generalizado, tá? Todos os pentecostais, quando o movimento se iniciou, todos nós críamos de forma unânime que ser cheio do Espírito Santo era orar em línguas, no sentido de a primeira evidência, seria então uma primeira evidência de ser cheio do Espírito Santo, seria o orar em línguas. Então, é uma evidência visível, a primeira evidência. Então, quando a pessoa está ali, ela aceitou Jesus, se batizou e ela foi cheia do Espírito Santo, nós vamos ver, nós cremos que é uma das evidências, então seria talvez a primeira evidência, ela orar em línguas. Mas o orar em línguas não é só questão de ser cheio do Espírito Santo, é questão de fé. Tem pessoas que não creem no orar em línguas e por causa disso elas não serão cheias do Espírito Santo. De forma alguma, não funciona dessa forma. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter a característica do Espírito Santo. Então, nós pentecostais cremos, damos ênfase ao orar em línguas, nós cremos na atividade, na atualidade dos dons espirituais, inclusive do dom de oração em línguas, mas nós criamos de forma unânime, e eu creio ainda hoje, embora parece que alguns se esqueceram disso, que o maior, principal característica, evidência de quem é cheio do Espírito Santo é externar o caráter de Deus, é ter uma semelhança, né? É ser guiado por Deus, ser guiado pela palavra, é você ter ali dentro de si mesmo, do seu comportamento, das suas atitudes, nos seus frutos, ou seja, no seu comportamento, no seu dia a dia, os frutos do Espírito. Ou seja, você tem que ter paz, você tem que ter amor, você tem que ter alegria, bondade, delicadeza, humildade, fidelidade, domínio próprio. Aí você ora em línguas, mas você não está em santidade. Você gasta todo o seu dinheiro desenfreadamente. Você come exageradamente. Você peca. Você cobiça. Não é dessa forma. Você é vulgar, você se insinua para as pessoas, se veste para ser visto. Essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, não vive a sabedoria, porque se estar cheio de Deus, e Deus é a sabedoria, quando eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu começo a adquirir a sabedoria. Então, quando eu estou cheio de Deus, qual a primeira evidência que eu tenho? Temor ao Senhor. Eu estou cheio de Deus, eu oro em línguas, eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu agrado a Deus e eu abomino o que é mal. Eu tenho paz, eu tenho paciência, eu tenho amor, eu ando em bondade, eu caminho em delicadeza, humildade, fidelidade, domínio próprio, temperança, eu tenho domínio, exerço domínio sobre mim. Eu não faço as coisas desenfreadamente. Eu vivo desta forma? Ok. Então eu vou ter o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se eu temo a Deus, se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de sabedoria, porque Deus é a sabedoria. Amém? Então tudo que Deus fala é sabedoria, porque Deus falou a palavra, toda a palavra é sábia, é sabedoria. Então você vai estar cheio de sabedoria quando você
praticar a palavra, quando você ser cheio do Espírito Santo, e aqui eu digo ser cheio do Espírito Santo, em externar esse caráter, a qualidade do imitador de Cristo, de quem tem a mente de Cristo, ou seja, o caráter de Cristo. Alguém como Jó, que era reto, que temente ao Senhor, se desvia do mal, sabe? Então é isso que nós devemos agregar em nós, porque se Deus é a sabedoria, e para eu ter sabedoria eu tenho que ter Deus dentro de mim, e aí envolve ter uma série de comportamentos que eu tenho que olhar para mim mesmo e falar, eu tenho esse comportamento, não, eu estou desenfreado, essa área da minha vida está sem freio, então eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Bispo, você já passou por isso? Já. Irmãos, eu ganhei muito peso, e aí eu parei para pensar e falei assim comigo, que área da minha vida eu preciso de ter domínio próprio? Aí eu fui ver essa questão da alimentação, falei, meu Deus, eu preciso cuidar melhor disso, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu preciso me encher. Ah, mas bispo, uma vez cheio do Espírito Santo, sempre cheio? Não, da mesma forma que uma vez salvo, você não está sempre salvo, você tem que fazer a manutenção, o cuidado da salvação, que é a vida com Deus diária, eu também tenho que me encher do Espírito Santo diariamente, eu tenho que todos os dias orar, ler a Bíblia, meditar na palavra, louvar ao Senhor, ter um momento com Deus devocional, e ali eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou me encher do Espírito Santo e vou analisar a minha vida, examinar a mim mesmo, buscar ter controle na minha vida, né, pôr freio em algumas coisas, para que eu possa agradar a Deus, cuidar de mim mesmo, cuidar da minha família, tá bom? Então é muito importante. Eu puxo a responsabilidade para mim aqui, dizendo que não sou isento de falhas, tá bom? Eu também estou sempre me analisando, o que eu preciso melhorar. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Por quê? Porque todos nós precisamos examinar a nós mesmos e ter os nossos líderes que nós vamos pedir oração, nós vamos apresentar nossas fraquezas a Deus primeiramente, é claro, é óbvio, e também buscar a ajuda dos nossos líderes, dos nossos mentores, professores, tá bom? Então, terceiro subtítulo, o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa uma reverência, um respeito, uma adoração. Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Atesta, confirma essa frase. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor de Deus, ou o respeito a Deus, né? A reverência para com Deus produz entendimento, Romanos 12, 1 e 2. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias, Efésios 5,15. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Então, aqueles que ouvem a palavra, leem, meditam na palavra e a praticam, caminham em sabedoria. Mas aqueles que não a ouvem, não a praticam, eles não, pelo contrário, eles não caminham em sabedoria, permanecem na ignorância, numa vida dissoluta. Tá bom? Quarto, então, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor em sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, Provérbios 9:12. Dentre eles, acumula conhecimento, Provérbios 10:14, ganha almas, Provérbios 11:30, torna-se próspero, Provérbios 19:8, e exerce domínio sobre si mesmo, Provérbios 29:11. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca pela sabedoria, Provérbios 4:7. Ainda poderíamos acrescentar aqui que aquele que, de contrapartida, não tem sabedoria, não tem domínio sobre si mesmo, ele é como, em Provérbios 25:28, aquela pessoa que não tem domínio sobre si, é uma cidade sem muro, sem proteção, tá bom? Então, muito forte essa parte, fazendo agora, perdão, fazendo agora a nossa sinopse, nossa releitura, um resuminho. Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia
em nossa vida nos torna pessoas sábias. Então, Deus é a fonte da sabedoria. Ter reverência a respeito a Deus é o princípio dela. Por isso, praticar a palavra de Deus vai nos tornar pessoas sábias. Obedecer, praticar, tá bom? Terceiro título: a Bíblia e a prudência para a vida. Então, primeiro subtítulo: o conceito da prudência. O termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, e que o adjetivo grego sinestos enfatiza uma decisão inteligente. Então, identificar uma pessoa sensata e a decisão inteligente. Já uma outra explicação, no substantivo grego, vamos lá. Então, o substantivo grego, a palavra phronesis e suas declinações denotam a sabedoria prática, ou seja, praticar a sabedoria. E que sinesis sugere uma avaliação que precede a ação, ou seja, uma avaliação que precede a ação. Em termos gerais, podemos dizer que a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Então, falando sobre a prudência e a sabedoria, nós falamos agora um pouquinho sobre a sabedoria. Aqui, isso mesmo. Agora nós vamos dar uma pincelada aqui sobre a prudência, tá bom? Então, aqui o texto diz que a prudência seria, vou até ler esse pedacinho, seria uma pessoa sensata. Aí, na outra palavra em grego, sinestos, seria uma decisão inteligente. Então, pessoa sensata, decisão inteligente. Também, em um outro dicionário aqui, o grego seria phronesis e as suas declinações, seria agora uma sabedoria prática. Então, a prudência seria uma sabedoria prática, ou a prática da sabedoria. E outra conotação de sinesis seria uma avaliação que precede a ação. Então você avalia antes de agir. O prudente, ele age, toma uma atitude ao invés de remediar. Ele pensa, ele age para agir. Peraí, se eu fizer isso agora, eu não vou ter problema depois. E aquele que não faz isso, que não tem prudência, ele vai e faz tudo errado, e depois ele tem que ficar corrigindo. Depois ele tem que ficar remediando, tá? Então o prudente, ele vai e faz o que tem que fazer, e ele para e pensa antes de fazer para ver se aquilo é o que ele tem que fazer ou não, tá bom? Então, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta, tá bom? Vamos lá então agora para o segundo subtítulo: a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas capítulo 1, verso 17. Nesse sentido, a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 4, verso 18. Me perdoem. Então, Provérbios capítulo 4, verso 18. Tá bom? Então, Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. E a sabedoria para compreender a verdade. A prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Então, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Então, você vai ter sabedoria para entender, para analisar as coisas, e a prudência para agir corretamente. Tá bom? Seria aqui essa explicação. Terceiro subtítulo: os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Provérbios capítulo 1, verso 1 ao 6. Dentre eles destaca-se autocontrole para não revidar ofensas, Provérbios 12, 16. A humildade para não exibir conhecimento, Provérbios 12, 23. A correta tomada de decisões, Provérbios 13, 16. O pensar antes de agir para não ser influenciado, Provérbios 14, 15.
o alcance de boa reputação e alta posição, Provérbios 14, 35, e a sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15, verso 5. Também o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, Provérbios 22, 3. Bom, nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, Mateus 7, 24, que procede com retidão e cumpre os seus deveres com fidelidade, Mateus capítulo 24, verso 45. E por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito Santo, Mateus capítulo 25, verso 4. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios e tolos, Efésios capítulo 5, verso 15. Uma releitura, um resuminho. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Olha que forte. Então, vamos dar mais uma resumidinha aqui sobre a prudência. A prudência, ela é a sabedoria praticada. Ela nos leva a agir corretamente, sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Então, você é sábio e prudente, você vai pensar, você vai entender e só depois você vai agir. Isso vai ter vários benefícios, como a gente leu aqui. Você pode depois, se necessário, voltar para ir pegando as bases bíblicas e lendo aí na sua casa. E agora vamos fazer a conclusão e a oração final, tá bom? A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida, Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus ilumina o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor ao Senhor, que é o respeito e a reverência a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Tá bom? Glória a Deus, então, que nós possamos viver de uma forma a temer ao Senhor, a respeitá-lo, honrá-lo, a estudar, analisar a palavra e praticá-la, e sermos assim, podemos dizer, sendo cheios do Espírito Santo, para que possamos então andar em sabedoria e prudência, tá bom? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração de gratidão. Pai Santo, te agradecemos por esta palavra, escreve ela na tábua dos nossos corações, nos ajuda, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, queremos andar em sabedoria e prudência, por isso te pedimos, nos ajuda a ter o temor, o respeito ao Senhor, para não andarmos numa vida dissoluta, mas verdadeiramente entregar a nossa vida a Jesus, verdadeiramente nos colocarmos debaixo do seu pastoreio, de obediência da sua palavra, para que possamos temer ao Senhor, obedecer a palavra e viver em sabedoria e viver em prudência. Em nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus e graças a Deus. Bom, eu vou me despedir de vocês em fé e espero encontrar vocês em fé no próximo vídeo.